A Mercedes vem enfrentando problemas em 2025, variados, suspensão traseira, calor. Apesar de vitórias pontuais, o desempenho foi inconsistente. Ela segue fora da briga pelo topo e, Lito, tecnicamente, ela depende do quê para vir mais regular para os meses finais aí do ano, da temporada de 2025? Ela depende basicamente de consistência, Cássio. Ela é a terceira colocada no campeonato de construtores, quer dizer, ela não está exatamente próxima da Ferrari, mas não está tão longe. Ela está a 44, não, desculpa, ela está a 24 pontos da Ferrari, restando 10 etapas. E a Ferrari também está bem instável. Mas se você for olhar, o George Russell, que é o principal piloto da equipe, já está praticamente até renovado para 2026, ele, ao longo desse ano, ele tem 6 pódios, um deles sendo vitória. Mas desde que a Mercedes instalou uma nova suspensão traseira, para melhorar o equilíbrio, diminuir a variação de peso nas freadas e nas acelerações, o carro ficou absolutamente instável. E o estranho é que, com essa suspensão, o carro venceu no Canadá, o Russell venceu no Canadá, e o Antonelli fez terceiro lugar. Mas o Canadá é uma pista totalmente diferente de todas as outras, porque não tem curvas de alta velocidade, são curvas muito curtas, são curvas muito curtas, de pouquíssima duração. E tudo plano. Então, é uma pista que você não vai encontrar de novo na Fórmula 1, nas outras pistas da Fórmula 1. Quando voltou para a Europa, o carro era absolutamente imprevisível. O Russell começou a cair, começou a ter resultados muito abaixo do que vinha tendo, ele que teve um começo de ano extremamente forte, e o Antonelli entrou numa crise de autoconfiança que mostrou que a Mercedes precisava rever esse padrão dela. Ela se reuniu, aboliu essa suspensão traseira, voltou para a suspensão com que ela começou o ano, e na Hungria você já teve uma Mercedes voltando ao pódio com o Russell. O Antonelli também não fez a melhor corrida da vida dele, mas largando de largou, chegou em 10º lugar e, principalmente, falou, agora sim, eu consigo confiar no carro. O que a Mercedes precisa é manter esse padrão. Mas o fato também, Cássio, é que até agora, desde que foi instituído o regulamento do carro com efeito solo, a Mercedes ainda não se mostrou à altura da sua tradição no projeto de seus carros. Tem feito carros dignos para terceiro ou, eventualmente, quarta força do campeonato, mas não é mais a Mercedes que foi. O André Kimi Antonelli chegou à Fórmula 1 com um pico de expectativa e com um pico de elogios logo no começo do ano, com uma sensação de que, puxa, substituímos bem aqui o Lewis Hamilton, acertamos na contratação. E muitas vezes, né, Lito, quando um jovem talento chega com um pico de expectativa, acontece uma desilusão. Talvez até fosse a trajetória natural de um piloto que está chegando ainda, né, aprendendo um pouco da categoria, se encontrando no carro, se encontrando diante de todas as mudanças que tem, vai acertando o estilo de pilotagem, mas não, houve um pico de expectativa e uma certa desilusão dele. Agora, analisando tecnicamente, Lito, como é que vem sendo esse desempenho do Antonelli, tirando todo esse aspecto mais emocional e psicológico da expectativa versus realidade? Olha, vem sendo como deveria ser a chegada de um novato, Cássio. É cheia de altos e baixos. Agora, ele vem sendo vítima de uma expectativa enorme, porque ele realmente chegou à Fórmula 1 como um futuro campeão mundial em pouco tempo. A expectativa era tão grande que o Toto Wolff fez, inclusive, o Antonelli pular a Fórmula 3. Ele passou da Fórmula regional, que é a antiga Fórmula Renault, direto para a Fórmula 2. Teve um ano de alguns bons resultados, mas não foi um ano de aprendizado consistente, como viria a se verificar nesse ano. Ao mesmo tempo que ele estava na Fórmula 2, ele fez milhares de quilômetros em carros antigos da Mercedes de Fórmula 1, desde carros bons, os carros carro de 2021, até os carros com efeito solo. Quer dizer, quando ele chegou teoricamente pronto, e foi recebido com uma expectativa enorme. Só que, queiramos ou não, ele é um novato, ele é um estreante, ele é
pouco mais do que um adolescente. Isso, logicamente, pesou na cabeça dele. E na hora que o carro começou a se mostrar instável, com essa nova suspensão traseira, que já foi abolida, isso abalou muito a confiança do Antonelli. E as críticas vieram, agora, principalmente a tal da pressão interna, a tal da expectativa interna. Ninguém é mais crítico de uma pessoa do que a própria pessoa. E foi o caso do Antonelli. Ele teve uma queda muito grande, mas é, sem dúvida, um piloto de exceção, é um piloto que tem muito a crescer. Só que o parâmetro dele não é fácil. É o George Russell, que já é um piloto bastante experiente, só na Mercedes ele já tem 4 anos, e na hora que o carro ficou difícil, ele encontrou as soluções. Ele soube adaptar o estilo dele para tirar o máximo que aquele carro podia dar. Só que ele é um piloto que já tem vitórias na Fórmula 1, já é um piloto que tem a confiança absolutamente consolidada. E o Antonelli não soube adaptar o estilo dele e, logicamente, sofreu com isso. Mas não se enganem, é um piloto para se prestar muita atenção. A gente vai prestar atenção a Andrea Kimi Antonelli e também a Mercedes nesse restante de temporada, na retomada no final de agosto, para ver se a Mercedes continua instável ou se ela encontra um pouco mais de consistência.